Bem-vindos, amigos, ao canal da Escatologia Pós-Tribulacionista RB, que significa Revelação Bíblica. Afinal de contas, o Apocalipse é a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, dada à sua igreja. Olá, graça e paz, da parte do Deus Pai e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala nesta oportunidade é o escatologista Jaime Dias da Silva, de Curitiba, Paraná. Seu amigo não assistiu à primeira parte deste vídeo? Para uma melhor compreensão do assunto, sugerimos que acesse o link no final do vídeo. Mas antes de iniciarmos este estudo inédito, gostaria que os amigos contribuíssem com o seu like, inscrevessem no canal e acessassem o sininho para nos ajudar. Bem, dando continuidade ao nosso estudo de quantos céus existem, vamos agora discorrer a sua segunda parte. Quando que Satanás e seus anjos decaídos serão expulsos das regiões celestiais? Para entendermos melhor este evento escatológico, tanto no seu tempo quanto no seu modo, primeiro faz-se necessário conhecermos um outro importantíssimo assunto agregado a ele, chamado a purificação do santuário, conforme o anjo Gabriel disse a Daniel. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Esta mensagem de Daniel é uma das mais difíceis das Escrituras, a qual a maioria dos estudiosos e teólogos se omite de comentar. Já aqueles que arriscaram tecer algum comentário sobre o assunto, tal como a falsa profetisa adventista Ellen Gold White, que interpretou erroneamente que as 2.300 tardes e manhã da purificação do santuário representava 2.300 anos. Com essa interpretação ridícula, ela cometeu mais outra grande heresia que tem perdurado entre os adeptos da sua seita até os dias de hoje. Entretanto, mal sabia ela que essa mensagem não trata da purificação somente de um santuário alegórico, um tabernáculo de tenda, em seus 3 átrios internos, figura do santuário celeste. Mas este assunto trata do contexto geral da purificação de todos os 7 céus e da terra, o verdadeiro santuário de Deus, os quais foram contaminados com a rebelião de Lúcifer e de seus anjos decaídos. Contaminação esta, confirmada também por Jó, mais tarde, quando disse: eis que nos seus santos não confiaria, e nem os céus são puros aos seus olhos. Jó 15:15. Por causa dessa grande contaminação ocorrida no 7º céu, a Escritura nos apresenta o longo processo da purificação do santuário divino, desdobrados em 4 etapas e em tempos diferentes, culminando com as últimas 2.300 tardes e manhã da purificação do nosso céu e da nossa terra, quando então estará completa toda a purificação dos 7 céus, que é o santuário divino. Mas, irmão Jaime, afinal de contas, o santuário, o templo do Espírito Santo de Deus, somos nós os cristãos ou são os 7 céus? Ambos são o santuário de Deus. Entretanto, por uma questão de ordem e de trabalhar divino, o Senhor primeiro purificará os 7 céus, para depois estabelecer no primeiro céu e na primeira terra purificada o seu povo purificado. Aliás, foi exatamente isso que ele disse em João 14. Vou preparar-vos lugar. A primeira etapa da purificação consiste na expulsão de Lúcifer e de seus anjos do 7º céu, feita de forma apenas parcial,
quando Miguel e seus anjos expulsaram Lúcifer e seus anjos do sétimo céu, conforme está escrito. E houve batalha no céu, singular. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam e o dragão e seus anjos. Apocalipse 12, 7. Nesta época, somente havia 5 céus, que é o sétimo, o sexto, o quarto, o quinto e o terceiro céu, o paraíso. Sem ter acesso ao sétimo céu e ao terceiro, Satanás e seus anjos passaram a viver no espaço de 3 céus, no sexto, no quinto e no quarto céu. Pois nesse tempo a terra não havia ainda sido criada, e por consequência não havia sido criado também o primeiro e nem o segundo céu, que é o das estrelas. Eras à frente, ao criar a nossa terra, Deus criou também os nossos 2 últimos céus, completando assim um total de 7 céus. Foi em razão desta grande contaminação que mais tarde, após a criação da nossa terra e do nosso céu, um grupo de anjos, vendo que as filhas dos homens eram formosas, deixaram o seu principado no céu e desceram à terra, se rebelando contra o Senhor, conforme Judas 1:6 e Gênesis 6:1-4. A segunda etapa da purificação foi feita pela eterna redenção do sangue de Jesus Cristo. Séculos à frente da criação da nossa terra, Deus enviou seu Filho ao mundo, a fim de cumprir a sua justiça. Na cruz, ele se ofereceu voluntariamente, como sacrifício e oferta de cheiro suave, efetuando uma eterna redenção, purificando não somente os pecados do seu povo na terra, isto é, daqueles que nele crê, como também toda a contaminação dos 7 céus, conforme a Escritura. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, tratando do tabernáculo antigo, alegórico, que era purificado uma vez ao ano, no 7º mês, ao dia 10. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, quer dizer, com o sangue de Cristo. Hebreus 9:23. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus. Colossenses 1:20. Nota, para nós que hoje vivemos em meio desse grande processo de purificação, é importante entender que, cronologicamente, num primeiro plano, o Senhor Jesus, como servo de Deus, Isaías 42, cumpriu a justiça de Deus na cruz há 2000 anos atrás. Já num segundo plano, o Senhor virá nos últimos dias como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para executar esta mesma justiça, através do juízo daquele grande dia, quando então Deus colocará todos os inimigos debaixo da planta dos seus pés, conforme está escrito. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Salmo 110, verso 1. Agora, voltando para a pergunta feita no início da segunda parte do nosso estudo. Quando que Satanás e seus anjos decaídos serão expulsos das regiões celestiais, irmão? A resposta nós encontramos na terceira etapa desse longo processo. A terceira etapa da purificação consiste na limpeza dos 4 céus. A limpeza dos demais 4 céus acontecerá no fim dos dias, na grande tribulação. Mais especificamente, paralelo ao tempo do princípio de dores, ou seja, quando na terra estiver acontecendo
a terceira grande guerra mundial, nos quatro céus estará acontecendo a segunda grande batalha espiritual. Quando nesse tempo Satanás e seus anjos serão expulsos por Miguel e seus anjos das regiões celestiais para a terra, conforme a Escritura. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, plural. Plural. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Pelo que alegrai-vos os céus, plural, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e do mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Esse capítulo 12 de Apocalipse de João, ele é muito confundido pelos pregadores letristas, que vai pela letra. Eles não vê que a Escritura é detalhista, fala de céu, singular, e fala de céus. Então, esta mensagem é um resumo das eras eternas. Quem está pregando essa mensagem para João é Jesus, tá? Cujo tempo dele é eterno. Então ele está destrinchando acontecimentos desde a era eterna até o do fim dos dias. Portanto, nós não podemos entender esta passagem como fazem a maioria dos teologandos, como que este acontecimento fosse um só, como se lê na sequência da Bíblia. Mas duas importantes batalhas celestiais, uma nas eras eternas e a outra nos fins dos dias, como temos apresentado aqui. Portanto, sem as dimensões dos quatro céus, Satanás e seus anjos terão como a única opção nosso primeiro céu atmosférico e a terra, para ser revelado literalmente, como escreveu o apóstolo Paulo, dizendo: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Embora todo mundo esteja no maligno, Satanás e seus anjos decaídos, desde o princípio do mundo, têm atuado sobre a carne do pecado na terra de forma apenas espiritual e usando somente uma minoria de demônios. Já nos últimos dias, depois de expulso das regiões celestiais, a grande maioria dos demônios descerão e se materializarão literalmente na terra. Isto é, não atuarão mais de forma espiritual. Esses detalhes as teologias seculares não conhecem. Conforme temos dito fartamente, tanto em nosso livro, o Apocalipse Simplificado, que foi editado há 14 anos atrás, ou seja, em 2010, como também em nossos blogs de escatologia, que nos últimos dias a trindade maligna se materializará na terra nos últimos dias, primeiramente no personagem da primeira besta, a que sobe do mar, e depois no personagem do falso profeta, que é o próprio anticristo. Aliás, João, no seu Apocalipse, disse que no período do quarto cavaleiro, o personagem do cavaleiro do cavalo amarelo, cujo codinome é morte, figura do anticristo, trará o inferno para a terra, segundo o que está lá em Apocalipse capítulo 6, 7 e 8. Esses principados e potestades são demônios terríveis, com poder de grandes assolações sobre a terra. Entre eles estão os 4 anjos do Apocalipse presos aqui na terra, junto ao rio Eufrates, os quais somente serão soltos no juízo do grande dia do Senhor. Apocalipse 9, 13 a 19. Por causa disso, Deus não permitiu até hoje a sua descida antes do tempo da operação total da injustiça na terra, conforme Paulo falou em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 8, 9 e 10.
Até aquele tempo, o Espírito Santo resistirá às obras das trevas, trabalhando em prol da salvação das almas, até se completar o último salvo dentre os gentios que hão de herdar a salvação, conforme está lá em Romanos 11, 25. Conforme disse Paulo, e sabeis o que o detém, quem que está detendo a manifestação de Satanás e seus demônios na terra. Maciçamente, é claro, para que a seu próprio tempo seja manifestado. E agora, vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que resiste, até que do meio seja tirado. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, depois de completar 7. A sua missão salvífica sobre as nações, o Espírito Santo será tirado, não do mundo, como pregam erroneamente a teologia pré-tribulacionista. Ele será tirado do meio das nações, ou seja, dos gentios. Porque um dia ele foi derramado sobre quem? É só ler a escritura do Pentecoste, lá no Pentecoste capítulo 2, ele foi derramado sobre toda a carne, isso é, sobre as nações. Então ele será tirado do meio das nações, quando ele completar a obra de salvação sobre o último gentio. Uma vez completado o número pleno dos gentios, que significa plenitude dos gentios, quando ela houver entrado, se encerrará o tempo aceitável e o dia da salvação, está lá em 2 Coríntios capítulo 6, 1 e 2. Então será fechada a porta da graça para as nações. Um pouco antes desse fechamento haverá um grande avivamento na face da terra. O Senhor Jesus nos ensinou isso em Mateus 24, 14, que ele diz, este evangelho do reino será pregado em testemunho, não é em teoria, blá, 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 e gogó, como hoje está sendo pregado aí, é em testemunho a todos os povos, a todas as gente, então virá o fim. O fim relatado aqui, disse Jesus, não é o fim do mundo, porque nós temos ainda para frente o grande dia do Senhor, temos ainda a batalha de Armagedon, temos o milênio. Aqui é o fim da graça para as nações. A partir desse dia em diante, assim como quando entrou a 8ª pessoa na arca e fechou-se a porta, ninguém mais, não entrou a 9ª nem a 10ª pessoa, só 8. Assim também, quando completar o número pleno dos gentios, ninguém dentre as nações alcançará mais a salvação, a não ser Israel mais adiante, que o Senhor vai trabalhar com eles. Louvado seja. Esse tempo acontecerá entre o final dos 42 meses da primeira besta, ou seja, da metade da última semana, ao início da segunda metade da última semana de Daniel, que são os dias do anticristo, também chamado por Jesus de meia-noite. Leia lá Mateus 25 a seguir lá, que você vai ver a parábola das 10 virgens, que depois da meia-noite acabou o azeite para o grupo das virginécias. Não acabou o azeite para as prudentes. As prudentes tinham reserva do azeite para andar ainda mais 2 vigílias até o amanhecer. Portanto, a partir desse dia em diante, todos os gentios que dantes rejeitaram a salvação, como também os cristãos nécios, que são as virgens nécias, que não tiveram cuidado da sua coroa, Apocalipse 3, 11, procurarão a palavra de Deus de mar a mar, do norte ao oriente, porém não a acharão mais, como ensinou o profeta Amós. E a quarta e última etapa da purificação será a limpeza do nosso céu e da nossa terra. Depois de se passarem os dias do anticristo, a partir da próxima vinda do nosso Senhor, no tempo do 6º selo, após a assinalação dos 144 mil israelitas, nos dias do 7º selo, Apocalipse 8, com o soar da primeira trombeta da praga, inicia-se então a contagem das 2.300 tardes e manhã da purificação do santuário. Iniciando, paralelo ao toque dessa trombeta, também o grande dia do Senhor,
o dia de juízo sobre toda a carne, conforme o Senhor falou pela boca do teu servo, profeta Isaías 66:16, porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne. Estas 2.300 tardes e manhãs representam literalmente 6 anos, 3 meses e 20 dias de aflições sobre os ímpios, sobre aqueles que receberam o sinal da besta. Depois do desenrolar das pragas sobre os ímpios, no tempo da 7ª e última trombeta do anjo, se ouvirá o excelso anúncio. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Apocalipse 11, verso 15. A teologia pré-tribulacionista, como é de costume, atropelar os eventos e os fatos escatológicos, além de não respeitar os tempos dos 7 selos, também tropeçam na ordem ou sequência das 6 trombetas dos anjos, ao pregar um arrebatamento da igreja de forma precoce, antes da 7ª e última trombeta do anjo, que será a trombeta dos dias do arrebatamento. Apocalipse 10:7. A verdadeira trombeta do jubileu, a do tempo de cantar, prefigurada várias vezes no Velho Testamento. Isto em tempo oportuno, eu farei um vídeo sobre as trombetas do arrebatamento. Portanto, meus amigos, a purificação total de todos os 7 céus está agregada tanto à tomada dos reinos deste mundo, quanto da prisão de Satanás no abismo, ao final da batalha do Armagedon em Megido, conforme está escrito. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse 20, de 1 a 3. Depois do extermínio de toda a carne adâmica pecadora da face da terra e a prisão do iníquo, todos os 7 céus finalmente estarão literalmente purificados, tornando-se novamente o santuário de Deus, com livre acesso espiritual entre o 7º e o 1º céu, sem nenhuma interferência maligna, para o reinado milenar de Cristo e da igreja sobre a terra. Aleluias! Milênio, o retorno da harmonia de todas as criaturas de Deus. Conforme vimos, a rebelião de Lúcifer e de seus anjos no 7º céu afetou a harmonia tanto das criaturas celestes quanto das criaturas terrestres, juntamente com os 7 céus. Mistério esse agora revelado aos seus santos, mostrando o trabalhar de Deus nas eras eternas até os fins dos dias. Esse é o grande projeto milenar de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, como está escrito. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera consigo mesmo, de tornar congregar em Cristo. Por que tornar a congregar? Porque antes já havia estado congregado. Todas as criações de Deus estavam congregadas em Cristo. Então agora ele vai tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, que é a dispensação milenial, que os nossos amigos amilenistas, numa
falta de conhecimento bíblico gritante, insiste em dizer que não existe milênio, ou não haverá milênio. Tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Efésios, capítulo 1, verso 9 e o 10. No final do milênio, depois que o nosso céu e a nossa terra tiverem tornado a seu estado original, conforme ensinou Ezequiel 36, 35 e o 36 e Abacuque 2,14, e Jesus tiver cumprido todas quantas promessas há de Deus, então Satanás será solto do abismo e arrastará após si uma grande multidão, como está escrito. E acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. E subiram sob a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Apocalipse 20, 7, 8, 9 e o 10. O juízo final e o trono branco. Diante da manifestação da presença do Altíssimo no trono branco, a nossa primeira terra e o nosso primeiro céu passarão, e não se acharão lugar para eles, conforme Apocalipse 20, 11. Após o juízo final, que é o trono branco, será manifestado então um novo céu e uma nova terra, e a nova Jerusalém, que será a morada eterna de Deus e do Cordeiro, com os homens, conforme está escrito. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Apocalipse 21, verso 1 e verso 2. Nota, embora a Escritura não mencione diretamente que os 6 céus também passarão juntos com o nosso primeiro céu e a nossa primeira terra, porém, essa questão é bastante óbvia, pois se o Senhor Deus criará um novo céu e uma nova terra, cuja duração serão eternos, nem precisa dizer que os demais 7 céus foram criados de forma transitória, os quais passarão também junto com o nosso primeiro céu e a nossa primeira terra, pois não há nenhum registro bíblico afirmando que eles eram também eternos. Ao término desse estudo, quero agradecer mais uma vez ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez participante de tão grande revelação. Que Deus seja louvado. Amém.